Meu nome é Cristiane Frois e hoje eu quero contar para vocês uma história. Tinham dois irmãos que eram gêmeos e haviam sido separados quando eram crianças. Eles haviam sido separados um do outro porque o pai era alcoólatra, o pai bebia, batia muito na mãe, enfim. A mãe não pôde criar os dois, teve que dá-los aí para doação. Eles foram adotados por pessoas diferentes e eles sabiam aí da história de vida deles, né? Eles sabiam que o pai era alcoólatra, que eles não haviam conhecido a mãe porque a mãe não pôde realmente ali ficar com eles, enfim. O que acontece é que ambos cresceram e um deles se tornou um alcoólatra e outro um empresário bem-sucedido. E um sempre falando, eu queria muito encontrar meu irmão, eu queria muito encontrar meu irmão. Aí quando perguntaram lá pro alcoólatra, né, que já tinha aí se jogado na bebida, que tinha se deixado levar aí pela vida da forma, entre aspas, mais fácil, né, a escolha mais fácil, perguntaram para ele, né, o porquê daquilo tudo. Ele respondeu o seguinte, que quando ele era criança, a mãe teve que colocá-lo no orfanato para doação, que a história de vida dele era muito triste, que o pai era um alcoólatra, que mesmo que a família que o adotou ali tinha todo o amor do mundo, mas que aquilo vinha dentro dele, né, que a história se repetia por culpa do pai, que era alcoólatra, que abandonou a mãe, e a mãe teve que dá-lo para o orfanato, por isso que a vida dele era daquela forma ali toda complicada. E quando perguntaram para o outro irmão gêmeo dele o porquê que realmente ele tinha se tornado um grande empresário, qual que era a história de vida dele, ele respondeu o seguinte, que quando ele era criança, o pai dele era alcoólatra e por isso, né, abandonou a mãe teve que doá-lo lá para o orfanato, mas ele foi doado aí para uma família maravilhosa, a família deu todo o amor, ele sempre soube da história e usou a história dele ali como superação, ele sempre dizia para si, eu não serei igual ao meu pai. Eu serei um grande homem, eu irei em busca daquilo que eu quero e eu tenho certeza absoluta que tudo de melhor eu vou fazer e eu irei conseguir. Inclusive, eu tenho um irmão gêmeo. Eu tenho certeza absoluta que meu irmão gêmeo também pensava assim e que ele também hoje é um grande homem. Qual que é a diferença desses dois? Um ficou na lamúria, ambos foram adotados aí por famílias bacanas e tudo mais, famílias que deram todo amor, todo suporte, mas um ficou na lamúria, na reclamação, usando aí a história de vida dele como uma história de dor, ou seja, ele ficou preso na dor, e o outro viu a história dele como uma história de superação. Ele usou tudo aquilo que ele passou para mostrar que ele poderia sim se tornar alguém ainda melhor. E quantas vezes na nossa vida nós também não ficamos aí na lamúria, na lamentação, ó vida, ó céus, ó azar, falando aí que tudo deu errado, que a culpa, né, de não sermos aí uma pessoa bacana ou de foi pela nossa criação, foi porque os pais não incentivaram, foi porque não deu certo por isso, por aquilo, ou seja, nós sempre estamos culpabilizando alguém ou a nossa história de vida pelas coisas que acontecem conosco hoje. O que nós podemos fazer para mudar esse quadro é o seguinte, nós temos que olhar para a nossa história, independente da história qual for, gente, como algo de superação, não de dor. Quando eu percebo que hoje eu estou viva, quando eu percebo que mesmo a minha história tendo sido extremamente complicada, como a da grande maioria de nós temos nossos desafios, né, uns a mais, outros um pouco a menos, mas a dor vem aí de acordo com a capacidade que temos de conseguir lidar com ela. Então, uns têm mais, outros têm menos, mas não importa. A minha história, eu preciso olhar para ela como algo de superação. Mesmo que ela tenha sido extremamente triste, eu olho para mim hoje, eu estou viva, não estou? Então, se eu estou aqui, eu tenho toda a possibilidade de recomeçar e de olhar para trás e de me enxergar como uma sobrevivente, né? Que tenha sido muita dor, mas eu sobrevivi a ela, não sobrevivi, eu estou viva. Então, a questão maior é, eu sou uma sobrevivente e hoje eu posso sim fazer diferente. Eu preciso me empoderar da minha história, eu preciso usar a minha história para me motivar, não para eu me vitimizar. Infelizmente, a grande maioria das pessoas, elas olham para a sua história e ficam se colocando como vítima. Porque, nossa, foi tudo tão difícil, foi tudo tão pesado, foi tudo assim, foi tudo assado, enfim. Contando ali como se realmente elas fossem umas coitadinhas. Aí eu viro e falo, tá, mas você tá vivo, você tá firme, aí você viu como que você se superou? Não, eu sou uma coitada, olhe pra mim, né, e agora eu tenho esse problema, eu tenho aquele outro problema. Ok, mas você tá viva aí, você tá de pé, não tá?
você pode recomeçar, você pode fazer o diferente, você pode usar toda a sua trajetória até para ajudar pessoas aí, para contar que, poxa, olha como é que você se superou diante de tudo isso. Ah, mas eu não tenho forças, ah, mas eu não dou conta, enfim. Se nós continuarmos aí na nossa zona de conforto, mesmo essa zona de conforto já estando extremamente desconfortável, nós não vamos caminhar, nós não vamos andar. Se nós ficarmos olhando para a nossa história como uma história de dor, ao invés de uma história de superação, porque pode existir as duas coisas. A nossa história pode ser dor e pode ser superação. O que a gente vai escolher? Porque dores todos nós tivemos, é fato. Né? Uns em maior grau, outros em menor, mas não deixou de doer. E a maior dor é a minha, não é? Né? Aquela dor que a gente sente. A maior dor é a dor que a gente sente. Então, se nós temos aí nossa história de dor e estamos aqui hoje de pé, nós precisamos aprender que realmente nós crescemos com isso. Não ficamos lá parados na dor, nos vitimizando, nos colocando como coitado, porque foi culpa de fulano, foi culpa de ciclano. A realidade é que isso não cola mais pra gente. Se não cola mais pra gente, quiçá pro outro, né? Não cola mais, não dá mais pra gente dar essa desculpa. Nós precisamos realmente nos responsabilizarmos pela nossa história. Tem uma frase de Sartre que eu sempre cito aqui, que eu gosto muito, que é: não importa o que fizeram de você, o importante é o que você faz com aquilo que fizeram de você. Então, o que de fato estamos fazendo conosco? Será que nós realmente estamos usando aí tudo que a gente aprendeu e transformamos isso em força? E hoje, com a cabeça que temos hoje, a gente saber que a gente pode ir muito além? Ou será que a gente fica com a cabeça lá da criança ainda, que não dá conta, que sofreu, que está parado, que está reclamando? Nós temos a escolha, e a escolha é nossa. Eu sempre falo que tem pessoas que eu enxergo assim grandes potenciais, tem pessoas que têm histórias fantásticas, tem pessoas que têm assim, que são pessoas fantásticas. Eu as enxergo assim. E isso muitas vezes é um pouco até frustrante, né? Eu já me frustrei muito com isso. Por quê? Porque às vezes eu olhava para a pessoa e falava, putz, que capacidade que essa pessoa tem. Essa pessoa tem uma capacidade enorme aí de ir além, né? De fazer, olha para você ver para sua história. Aí a pessoa continuava, o quê? Se vitimizando com aquela história. E assim, eu tentando mostrar para a pessoa o outro lado, e ela não via. E isso antigamente me frustrava muito. Principalmente antes de eu ser psicóloga e tudo mais, isso era uma grande frustração. Porque eu sempre conseguia enxergar muito o potencial das pessoas. Assim. Quando a pessoa me conta a história dela, eu consigo ver, eu consigo perceber o que tem por trás daquilo ali, a força que existe. Porque eu sempre acreditei que todos nós temos uma força incrível dentro da gente. A gente só muitas vezes não enxergamos, mas todos nós temos. Isso é claro, isso é fato. Então eu me frustrava muito quando a pessoa contava e falava, gente, mas como é que você não vê? O que acontece, gente, é que, claro que eu tive que trabalhar essa questão, depois de eu ter me tornado psicóloga, facilitou muito, eu consegui enxergar outras coisas, enfim. Mas o que acontece muitas vezes é que todos nós temos também o nosso ganho em ser vítima da situação. É um ganho que, na verdade, a gente não ganha nada, mas nós nos comportamos assim porque temos sim ganhos internos, que é o quê? Mesmo aparentemente sendo ganhos ruins, são ganhos, que é o quê? O outro me ver como coitada, o outro me ver como, ai meu Deus, nossa, como ela sofre, o outro me enxergar ali como uma história de muita dor, sabe, ali. E mesmo que isso não seja consciente, é um ganho que eu tenho de estar nessa situação. Então, o que eu preciso aprender? Eu preciso aprender que depende só de mim. Que o outro, não adianta o outro enxergar o melhor em mim, não adianta o outro me falar, não adianta se eu não quiser. Eu tenho dentro de mim essa força, essa capacidade aí de me superar, de olhar para a minha história com um novo olhar. Tudo depende de mim. Por mais que eu busque ajudas aí, 50% vai ser a ajuda externa e os 50% é o que eu faço com aquela ajuda externa que vem. Até o fato de eu buscar a ajuda para eu conseguir enxergar isso depende de mim. Então, concordam que tudo depende da gente? Se eu quiser mudar o meu quadro, se eu quiser mudar a minha vida, depende exclusivamente de mim. Eu posso te assegurar, te garanto que a força está aí dentro. Mas se você não vê-la, não adianta eu enxergar, não adianta eu querer te mostrar se você realmente não quiser enxergar essa força que existe dentro de você. Por isso eu te chamo hoje, eu te convido para despertar essa força. Todos nós temos. Como que a gente pode despertar essa força? Olhe para a sua história, mas tente enxergar a sua história com um novo olhar. Tente enxergar essa história que você teve, tudo que você passou, como uma superação. Porque você teve ação, não teve?
A sua história ali, você não foi ali fantoche, não. Por mais que as pessoas às vezes tenham usado a sua boa fé, por mais que foi com a sua permissão. Então teve ações. Teve as ações erradas? Tiveram, sempre temos. Teve as ações assertivas? Também tivemos. Mas o principal é o aprendizado que ficou. O aprendizado e a possibilidade que eu tenho hoje de ir muito além. A possibilidade que eu tenho hoje de fazer muito mais por mim. E isso só depende de quem? De você. Não adianta você ir no melhor psicólogo, não adianta você ir no melhor psiquiatra, no melhor coaching, não adianta você ir no melhor mentor, não adianta. De nada vai adiantar se eu não souber que a minha história é minha, que o meu olhar é meu e que a modificação depende exclusivamente de mim. É claro que essas pessoas vão nos ajudar. É claro que desenvolver minhas capacidades, me ajudar a enxergar, a enxergar, a olhar ali para a minha história com um novo olhar, claro que essas pessoas vão me ajudar e muito, mas depende de mim exclusivamente ir em busca delas e depende de mim também querer que o processo aconteça dentro de mim, porque senão eu vou continuar reclamando, vou continuar me colocando como vítima, vou continuar culpando alguém pela minha história. Mas eu preciso entender que isso já não cola nem mais para mim, nem para mim mesmo, quanto mais para as outras pessoas. Né? As pessoas que geralmente são pessoas que reclamam, são pessoas que se vitimizam, o que acontece? Elas tendem a ficar sozinhas, porque as pessoas escutam, elas tentam ali nos ajudar, mas quando elas veem realmente que não surte efeito, elas se vão, porque elas não dão conta. Ninguém dá conta ali de ficar escutando reclamação o tempo inteiro. Uma coisa é eu ter uma dor e buscar ajuda e falar, olha, me ajuda a enxergar, até para um amigo, né? Enfim, eu também tenho que saber que eu tenho que buscar a pessoa certa, o amigo ali que vai me ajudar, que vai me dar a mão. Não adianta nada eu ir em busca, ficar reclamando e aquilo passar anos eu na mesma história. Eu já falei uma vez aqui que uma vez tinha uma pessoa que eu atendia ela no consultório e essa pessoa, ela estava ali sempre com aquele mesmo discurso. E claro que o princípio a gente vai acolher, a gente vai buscar junto com a pessoa ressignificar aquilo, buscar mostrar, mas a pessoa insistia por anos. Foi por anos esse processo, naquela mesma história. Quando passou ali, estava chegando mais ou menos próximo dos 2 anos, a pessoa já estava pronta, a pessoa já tinha conquistado um monte de outras coisas, mas ela batia naquela tecla de ser a vítima naquele processo ali que ela não queria sair. Na verdade, ela não queria sair. Eu virei para a pessoa e falei assim, olha, você está extremamente pronto já. Claro que eu sabia ali que era possível falar isso com a pessoa, né? Óbvio, eu sou psicóloga, eu tenho todas as minhas responsabilidades e eu sei quando o processo ali é possível. Então eu virei para a pessoa e falei, olha, a partir de amanhã eu não te atendo mais, você vai continuar o seu processo, você dá conta, tá? Mas você continua batendo nessa tecla. Essa tecla já não funciona nem mais para você. Então você vir aqui, gastar o valor que você está gastando não está sendo mais investimento, está sendo gasto. Você quer vir aqui só para falar dessa mesma história. Então, a partir de agora, não te atendo mais. A pessoa levou um susto, né? E falou, como assim? Como assim você não vai me atender? Aí, lógico, que eu busquei ali. Gente, no outro dia, né, nas próximas sessões ali, eu continuei atendendo a pessoa, tá? Porque eu vi que a pessoa realmente queria. E claro que aquilo ali foi mesmo para dar um choque na pessoa. Eu sabia que ela estava pronta para aquele choque. Porque até isso aí a gente tem que saber se a pessoa está pronta ou não. O processo ali todo me permitia isso. A pessoa houve uma transformação que hoje, quando essa pessoa me manda mensagem, já tem muitos anos que isso aconteceu, quando ela me manda a mensagem, ela sempre conta como aquilo foi importante para ela acordar, para ela sair daquela zona de conforto. Ela ficava ocupando, na verdade era um homem que ficava ocupando a ex-esposa o tempo inteiro ali. Então, assim, já tinham passado anos do processo, ele estava extremamente pronto, ele já estava, sabe, quando a pessoa está totalmente capaz, mas ele não queria. E ele mesmo falava, como eu fiquei tempo ali querendo ficar com o papel de coitado. Então, assim, basta, por mais que o processo ele estava acontecendo, ele estava, nossa, muito bacana, ele estava crescido já no processo, ele estava caminhando e tudo, naquele pontinho ali ele não queria sair. E ele não queria sair, ele conseguiu perceber ali os ganhos que ele tinha, ficar naquilo, né, como super-herói, enfim, que não tinha nada de herói, ele estava fazendo mal a ele mesmo. E esse processo foi muito importante. É claro que a gente sabe ali quando é o momento, a gente tem todo ali o respeito, a ética, para saber quando fazer a intervenção correta ou não. Mas eu estou falando o seguinte, que às vezes é preciso sim, né, nós nos darmos esse choque de realidade para saber que a gente não é vítima de nada, que não existe vítima. Existe sim um momento no qual eu não sabia, que eu permiti que certas coisas acontecessem, ou que realmente eu passei por experiências muito dolorosas,
mas que eu cresci e aprendi. Eu tenho que verificar o que restou daquilo tudo. Se eu estou aqui de pé, restou a possibilidade de eu recomeçar. Muito mais forte, muito mais capaz, com essa força muito mais aprimorada dentro de mim. Então, eu preciso olhar para essa força que existe dentro de mim, despertá-la até para eu dar o primeiro passo, que é em busca de ajuda, ou para eu conseguir realmente, quando eu consigo eu mesma ressignificar, ótimo. Mas tudo depende de mim. Para dar o primeiro passo, para dar o segundo, para dar o terceiro. Não adianta nada as pessoas falarem comigo. E, gente, não fique gastando energia falando com as pessoas que elas sabem ali o tempo inteiro. Se a pessoa não quer sair daquilo, não vai adiantar. Escute o que a pessoa tem a dizer e fale, beleza, às vezes a gente vai estar ajudando muito mais. Quando a gente passa a escutar e a simplesmente aceitar o que a pessoa está nos trazendo, é o que ela quer. Claro que isso depois de um tempo ali que a gente está ali mostrando e tudo mais, a pessoa continua naquilo, é porque ela quer ser assim. Então não vamos gastar nossa energia, porque o que acontece? A gente passa a gastar nossa energia, a gente fica com raiva, a gente acaba brigando com a pessoa e acaba dando tudo errado. Então, assim, não vamos ser essa pessoa que não quer acordar, que não quer despertar. Não sejamos essa pessoa, porque o mal que a gente faz não é para o outro, não. O mal que a gente faz é para a gente. A gente saber que estamos aí realmente desperdiçando a nossa vida é algo muito cruel. Eu tenho essa vida e eu preciso cuidar dela da melhor forma. Ela foi me dada de presente. Eu preciso cuidar muito bem dela. Eu preciso saber exatamente o que eu estou fazendo. Eu preciso me responsabilizar pelas minhas atitudes. Eu não tenho responsabilidade pelas atitudes do outro, mas como eu recebo essas atitudes e o que eu faço com elas é minha responsabilidade. Então vamos nos responsabilizarmos aí pelo nosso papel, pela nossa parte, pela parte que nos cabe. Vamos tomar conta sim da nossa vida. Às vezes a gente fica querendo tomar conta ali da vida do outro e esquece da nossa vida. Vamos tomar conta primeiro da nossa vida. Porque nós estando bem, a gente vai conseguir ajudar muitas pessoas e o círculo ali realmente vira um círculo ali de ajuda mútua. Mas a primeira pessoa que precisa dessa ajuda sou eu. Eu preciso me conscientizar disso. Então vamos buscar essa força dentro da gente, porque é lá que ela mora. Vamos despertá-la. Isso depende exclusivamente da gente. Quero agradecer a todos. Pedir aí que assistam os vídeos, eu sempre faço vídeos com muito carinho. Se tiver alguém aí que você acha que é interessante escutar sobre esse vídeo, passe para a pessoa, convide-a também para se inscrever aí no nosso canal, porque sempre tem uns vídeos aqui com o intuito realmente de mostrar algumas coisas, de passar informações, de ajudar realmente. Se tiverem dúvidas também, podem deixar nos comentários, eu respondo todas as dúvidas. Se quiserem falar alguma coisa, podem dizer aí nos comentários. Muito obrigada e até o próximo vídeo.